E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, hoje a gente vai continuar falando de finais de torres, e hoje vamos falar especificamente de finais de torres onde o peão está na quarta fileira. Se vocês pararem para notar nos vídeos, nunca a torre das pretas, ou seja, a torre do lado fraco, estava na frente do peão, né? Porque quando o peão está na quarta fileira, faz muito mais sentido deixar a torre na frente do peão, porque ela tem espaço, né? Então tem 3 fileiras aqui para poder lutar contra o peão e contra o rei das brancas. Só que quando está na quinta, não faz tanto sentido, porque ela vai ter menos espaço, tá? Isso remete um pouco também à ideia dos cheques laterais, né? Tanto que a gente chama isso aqui de ataque frontal, que a gente vai ver aqui no exemplo, tá? Então essa posição aqui é empate, tá? Então, aqui, vamos ver alguns exemplos do que como as brancas poderiam jogar aqui, né? Tentar ganhar. Então, rei B4 para jogar C5. Só que aqui vem a ideia do ataque frontal, que é o lance do rei B8 check, rei A5. Só que aqui tem um momento importante. As pretas devem jogar a torre C8 aqui, atacando o peão de C4. Porque se as pretas continuam dando check, vem rei B6. E agora não tem mais como evitar C5. Não tem como. Simplesmente... E agora, com C5 e o rei cortado, as pretas estão perdidas aqui. Então é importante jogar torre C8. E aí, quando o rei volta, cheque. Rei A6, torre C8. Né? E agora a torre D4 é uma tentativa das brancas, né? Para defender o peão de C4 e ameaçar rei B7, seguido de C5. Só que com o rei em E6, as pretas têm rei E5 aqui. E depois de torre H4, rei D6 e a posição, o rei se aproxima do peão de C e a posição é de empate, tá? Então, é importante lembrar disso. Com a torre em H8 aqui também, nessa posição, a posição também é empate. Eu vou ilustrar outra ideia. Né? Com as brancas jogando C5 direto. Se rei B4, torre B8, e aí transpõe para a linha que a gente viu. Então C5. Só que aqui tem um tema legal, que é o lance... Tem tanto rei E7 aqui, rei C4 e torre D8, para levar para um final de peões. E aí empata, né? Só que também tem esse tema aqui que é o lance torre H4, cortando o rei das brancas pela lateral, na horizontal, né? E aqui não tem o que fazer, né? Porque se avança o peão, rei E7, C7, e quando o peão chega na sétima fileira, vem torre H8, né? E aí o peão de C vai acabar caindo. Certo? Então, aqui com a torre H8 também empata, com a torre C8 também empata. Então, ataque frontal. Então, 2 temas importantes para lembrar, né? Para lembrar. O ataque frontal, que é check, check, check. Né? E também a questão do corte na horizontal, né? Beleza. Agora tem uma coisa importante. A gente está vendo o mesmo exemplo de cores invertidas. O rei das brancas, o rei do lado fraco, precisa estar na terceira ou na quarta fileira. Nessas 2 casas. No caso, as pretas precisariam estar em E6 e em E5. Por quê? Se as brancas jogam com rei E2 aqui, a gente vai ver a mesma manobra, só que olha o que acontece. Então aqui a gente sabe que tanto rei E4, né, e tanto torre H1 empata. E aí leva para os exemplos leva para as ideias do exemplo anterior, né? Só que rei E2 tem um detalhe. Vem rei B5, então as pretas vão tentar fazer a mesma coisa. Ameaça o lance C4, torre B1 cheque, rei A4, torre C1, rei B4, torre B1 cheque, rei A3, torre C1 e agora a torre D5 funciona. Porque se a gente voltar lá nesse exemplo aqui, ó, vamos ver, cadê? Aqui, né? A torre D4, o rei estava em E6 já, e as pretas têm rei E5. Só que aqui o rei está muito longe da torre. Né? Então por isso o rei precisa estar em E3 ou em E4, para ter essa ideia no final. E aí, com as brancas jogando, rei E3 agora é muito tarde, porque depois de rei B2... Torre C4, rei B3, e agora o peão das pretas chega na quarta fileira, o rei das brancas está cortado, e as brancas vão acabar perdendo isso aqui. Depois de rei E4, e se rei E4 leva a torre D4, cheque intermediário, né? E aí a torre de C1 caiu. Tá, então é importante deixar o rei aqui, né? Vão guardando essas posições. Então, vamos arrastar a posição um pouquinho para o lado. E agora, temos a seguinte situação. O peão está numa coluna de cavalo, certo? Então, numa coluna de cavalo, tem alguns detalhes a mais. Porque, por exemplo, se fosse a vez das pretas aqui nessa posição, a posição empataria.
porque as pretas conseguem jogar rei D5, rei B3, rei D6, torre C4 e agora rei D5, que eles ficam esperando, né? Só que aqui as brancas têm uma ideia de cortar o rei de novo, né? Então, por exemplo, depois de torre C6, rei D5, torre A6, e agora a ideia é levar o rei para A4. Porque se as brancas jogam rei A4 direto, vem o ataque frontal, né? Torre A8 e ele vai ter que voltar o rei para fazer a mesma manobra, que eu vou mostrar. Então, torre C6, rei D5, torre A6, torre B7, rei A4, rei C4, torre C6, cheque, e depois rei D5, B5. Né? E aqui o branco ganha, o peão chega na quinta fileira e a torre fica muito mal colocada. Né? Então, aqui mostra também uma ideia de cortar o rei por uma coluna só, às vezes é suficiente. Tá? Então, vamos para o próximo. Então, lembrando aqui, né, que se fosse a vez das pretas nessa posição, né, por exemplo, depois de rei A3 para passar o lance, rei D5 aqui, evitando torre C6, né? E aí o rei fica nessas duas casas aqui. Aqui com o rei aqui um pouco longe pode ser um pouco perigoso. Certo? E aqui, com o rei das pretas, uma coluna a mais cortada do peão, né? Vamos ver o que acontece. Então as brancas vão tentar usar aquela ideia. Rei C4, rei B5 e rei C5. Aqui, vamos... E aqui, rei B6. Né? É uma ideia muito temática levar o rei pra cá, porque aí ele acaba atacando a torre pela casa de C7. Né? Então, torre D8. Agora, se voltar, assim, dá pra voltar a repetir a posição. Né? Mas, aqui, torre D1. Nos outros exemplos, a gente viu o quê? Né? Que a torre defende o peão pela quarta, né? Principalmente nesse aqui. Ó. Então, a gente viu o exemplo que a torre defende o peão pela quinta ali. Torre D5. Aqui, a torre acaba defendendo o peão pela coluna mesmo, jogando torre D1. E aqui é importante que o rei das pretas esteja cortado mais de uma coluna, né? Porque agora ele não chega perto do peão. Então segue rei F6, rei C7 atacando a torre, torre D5, rei C6, torre A5, né? Se torre D8, D5 mesmo. E aí o peão chegou na quinta fileira e o preto está perdido de novo. Mas se torre A5 vem, lance importante aqui, torre 1. Cortando o rei das pretas. E agora o peão está chegando na quinta fileira. E tem uma coisa interessante aqui, que as peças das pretas estão do lado errado, né? Então aqui, ó, o rei das pretas está no lado longo do tabuleiro e a torre das pretas está do lado curto. Então a coordenação meio que quebrou aqui das pretas. Torre A6, rei B5, torre D6, rei C5, torre D8 e aí depois de D5 as brancas estão completamente ganhas. Bora para o próximo exemplo. Então aqui mais um exemplo do peão na quarta, só que agora o rei das pretas está cortado duas fileiras e está no canto do tabuleiro. E esse exemplo é muito legal, porque vamos testar aqui primeiro o método que a gente viu, né? Então rei D4, ameaçando E5, torre D8 cheque, rei C5, torre E8, rei D5, torre D8 cheque, rei C6, torre E8. E agora a torre E1 não funciona porque o rei está perto, né? E a torre está do lado certo, porque depois de rei G6, rei D7, torre A8, aqui a torre já está do lado longo do tabuleiro, então está do lado certo, né? E torre A5 também empata aqui, rei D6, torre A5, e aí vai começar a dar os cheques, né? Então aqui não vai funcionar a mesma ideia. Só que aqui as brancas têm uma manobra muito legal mesmo, que é torre G2. Então aqui, como o rei das pretas está cortado até o canto do tabuleiro, vai ter algumas ideias de mate ali. Então aqui as brancas passam a vez, porque nesse final aqui, a casa de H5 é a casa essencial que as pretas têm para ajudar na defesa. Então rei H4 e torre G7. Então só para ilustrar algumas ideias que as brancas vão acabar tendo aqui. Então, por exemplo, E5 aqui é uma ideia que vai acontecer no final, só que aqui não funciona, porque depois de torre toma E5, rei F4, o rei ataca a torre e ameaça mate em H2. Só que aqui tem rei H3, contra-atacando em cima da torre, então não dá para usar essa ideia ainda, certo? Torre G6 aqui também não funciona, porque depois de rei H5, torre D6, vem rei G5, o rei está voltando, né? E depois de rei D4, torre A8, de novo com a ideia dos cheques laterais. Então beleza, então o branco jogou com torre G7, seguiu o rei H5 e agora torre G1. E olha só, a gente chegou na mesma posição, só que com a vez das pretas de jogar agora. E agora as pretas ficam em zug-zwang,
né? Vamos ver o que acontece. Então, rei H6. Se rei H4, agora E5 funciona, porque a torre está em G1, né? Então, depois de torre também E5, rei F4. Então, está ameaçando o mate em H1 e está atacando a torre. E é diferente com a torre G2, né? Que com a torre G2 tinha rei H3 aqui, né? Que aí salva as pretas. Deixa eu voltar aqui que eu me perdi. Torre A8 aqui não funciona, porque depois de E5, torre A4, né? Com a ideia de cortar na horizontal, vem E6, rei H6, E7, torre A8, rei F4, torre E8, rei F5 e agora depois de torre por E7 leva rei F6, né? Com a mesma ideia de atacar a torre e ameaça mate em 1 de novo, né? Então rei H6, só que agora rei D4, torre D8 check, rei C5, torre 8, rei D5, torre D8, rei C6, rei E6, torre 8 e agora rei F6. E aqui a gente ameaçou tanto E5, tanto torre H1 mate. E aqui as pretas estão perdidas, né? Então esse aqui é um exemplo legal quando o rei está cortado até o canto do tabuleiro, né? E aí envolve umas ideias de mate. E pra gente fechar o vídeo de hoje, vou mostrar esse aqui. Porque com o peão de cavalo, cortar o rei 2 colunas não é o suficiente ainda. Tá? Porque tem algumas ideias ali. A gente viu um exemplo aqui, né? Só que o rei tava meio longe aqui. Então aqui com torre C6 as brancas ganham, né? Só que aqui a torre tá limitada pelo próprio rei, né? E aí torre D4 é uma tentativa, né? Então, a ideia do torre D4 é começar a ameaçar lances como rei A4 seguido de B5. Se rei A4 direto, vem torre A8, rei B5, torre B8, rei A5, torre A8, rei B6 e torre B8. E aí as brancas não conseguem progredir, né? Porque falta espaço aqui. Falta espaço tem muito pouco espaço ali, né? Porque se a gente voltar aqui em alguns exemplos, deixa eu ver aqui qual seria o ideal. Talvez esse aqui mesmo, né? Nota que o rei, ele sempre vai tentar ficar uma casa de distância na diagonal da torre, né? Ele sempre faz essa manobrinha, né? Então é importante ter esse espaço, só que aqui no peão de cavalo não tem esse espaço. Então não dá. Então depois de torre D4, né, ameaçou jogar com rei A4 e B5 aqui. Porque, por exemplo, rei F6 aqui. Então rei A4. Não, esse aqui... Ah, tá. Entendi. Rei C4. Né? E aí se torre C8, aí joga rei B5. Torre B8 check, rei C6, e o peão está defendido, né? E ele consegue fazer essa manobra agora, tá? Então aqui depois de torre D4 as pretas precisam jogar rei E5, rei C3 defendendo a torre. Se torre D7 a gente volta, joga rei E6 aqui, torre A7, e aí se a torre parar de cortar a gente chega perto do peão, né? Rei A4 e rei C6. Então aqui rei C3 e agora torre H8. Tem várias defesas aqui na verdade. Torre C8 também empata, porque, por exemplo, depois de torre C4, a torre volta, torre C6, e agora rei D5. Só que aí a gente viu um final igual, né? Só que com o rei das pretas estava em B3. Com o rei em B3, a posição é ganha, porque tá vindo rei A4 e rei A5 rápido. Só que com o rei C3, o rei tá mais longe, né? Então depois de torre A6, torre C8 check, rei B3, as pretas têm uma ideia muito fina aqui, que é torre C6, oferecendo a troca de torres. E depois de torre A7, torre B6 e o rei encostou de novo, né? Então beleza, torre H8, torre D7 e agora rei E6 aqui. Atacando a torre de novo, né? E aqui a posição vai acabar empatando. Se as pretas jogam torre B8 aqui, vem rei C4, rei E6, torre A7, rei D6 e o peão avança. B5, check, rei B4, torre C7. E aí depois de B6, as pretas têm que abandonar aqui porque tá perdido. E se torre C8 check, leva rei B3, rei E6, torre D4, rei E5, torre C4, torre B8, torre C6, e depois de rei D5, torre A6, que leva para essa posição que a gente viu no terceiro exemplo, né? Então, os finais vão se conectando, gente. Então, estudem com calma os finais, estudem com muita calma, tenham paciência, permitam-se errar também, porque vocês vão acabar errando em alguns momentos. E, bom, e aí errando é que se aprende, gente. Experiência própria, tá? Então, revisem o vídeo, passem no tabuleiro, todos os finais aqui, que é importante vocês saberem esses finais para vocês se orientarem no jogo prático. Na hora que vocês forem jogar partidas e entrar nesses finais, vocês já vão ter a referência de como jogar eles, certo?
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês na próxima aula.